Olá, 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 boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Professoras, alunas, a todos os membros do NUPTA. Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos os intérpretes, aos demais que vão se apresentar logo mais. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Então, meu nome é Anderson Francisco Vitorino, eu sou homem calvo, com cabelos pretos, olhos castanhos, pele parda e usando camisa jeans azul, de manga longa. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Adriana Novaes, sou mulher, parda, tenho cabelos compridos, castanhos, uso óculos, visto um vestido em tons de preto e marrom, ao fundo uma parede branca e há uma estante branca com livros. Agora nós vamos convidar nossos intérpretes, não é isso, Anderson? Exatamente. Então, vou fazer a descrição, né, da intérprete Lidiane. Então, mulher parda, cabelos pretos, liso, comprido, parte do cabelo amarrado, no caso está solto, usa uma blusa preta e ao fundo temos uma parede branca. Já a Karine, mulher parda, cabelos castanhos claro, liso, solto, usa uma blusa preta e ao fundo temos uma parede azul. Ok, então aqui temos também mais um intérprete que é o Silas. Silas é homem, moreno, cabelos curtos, castanho, usa fone de ouvido, usa uma camisa preta e ao fundo há uma parede em tons de azul. Nosso agradecimento à equipe de intérpretes que está aqui conosco nesta tarde. Então, eu gostaria de saudar todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do ciclo formativo Inclusão Escolar, da Sala de Recursos Multifuncionais à Gestão Escolar. Essa é uma parceria entre a SEDUC e o NUPTA, da Universidade Federal de Sergipe. Nessa tarde, o nosso encontro é organizado pelo Grupo de Trabalho do NUPTA Educação de Surdos, grupo que eu e o professor Anderson Vitorino mediamos. Nessa tarde, a temática é um grande desafio, não apenas para nós, que somos professores do AE, sou professora de sala de recursos da rede estadual também, mas para qualquer professor de língua portuguesa que tem alunos surdos. Então, como ensinar a língua portuguesa como uma língua adicional para esse aluno? Foi essa, inclusive, a inquietação que me mobilizou a pesquisar a educação de surdos. Atualmente, eu faço parte do NUPTA e pesquiso a questão da educação de surdos justamente por causa da dificuldade que eu tive, atuando apenas há um ano na sala de recursos multifuncionais, quando recebi minha primeira aluna surda, uma aluna fluente em Libras, ávida por aprender a ler, compreender e produzir textos na língua portuguesa, mas para a qual eu não tinha nenhuma formação, não sabia o que fazer para desenvolver esse trabalho. Isso me levou, então, a pesquisar, a ler, a verificar de que maneira poderia desenvolver esse trabalho, que não é a mesma coisa de ensinar ouvintes. Ensinar a língua portuguesa para ouvintes é uma coisa, mas para surdos são outras especificidades, é uma outra abordagem quando a gente trata de ensinar como a língua adicional. Então, caros colegas do AE, demais ouvintes, para nos esclarecer sobre essa prática fundamental, não só para o professor do AE, eu reitero, convidamos, então, o professor Enos Figueiredo de Freitas. O professor Enos é mestre em Educação e Diversidade pela UNEB, é pós-graduado em Libras, é graduado em Letras Libras. Ele é professor efetivo de Libras do Instituto Federal Baiano
e suas pesquisas têm como foco o ensino de Libras como segunda língua e também produção de material didático multimídia para estudantes ouvintes e surdos. Então, professor Eno, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui nesta tarde. Faça as honras. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E, bom, eu vou fazer audiodescrição, né? Eu sou homem, tenho cabelo curto, preto, olhos pretos também, e estou usando fone de ouvido. Também estou com a camisa cinza, listrada e azul. E ao fundo nós temos uma parede branca. Então, muito obrigado a todos pelo convite de conversar um pouco com vocês aqui nessa tarde, a gente fazer a oficina sobre ensino de língua portuguesa como L2, segunda língua para surdos. E como a professora falou anteriormente aí, é um desafio muito grande poder promover essa formação aos surdos, esse ensino, porque eles também estão aí progredindo para se tornar bilíngues, e os desafios são diversos. Vamos conversar aqui sobre algumas possibilidades que a gente tem enxergado, algumas parcerias que temos construído, e que, de repente, pode ser que algo do que a gente falar aqui contribua para o dia a dia, o contexto ao qual vocês estão atuando. Nós podemos passar, então, aqui ao próximo slide. A composição dele tem um título, Oficina sobre Ensino de Português Escrito como L2 para Surdos, e ao mesmo tempo que tem escrito em português, nós temos as fotos em Libras, também sinalizando esse mesmo título. Seguindo, então, com a apresentação, nós vamos trazer aqui primeiro algumas indicações teóricas que nos ajudaram a construir as experiências que vamos estar colocando aqui nesse momento. Então, nós temos nessa lâmina de slide, tanto escrito aí indicações teóricas, como as fotos com os sinais em Libras, para dar um caráter bilíngue ao que estamos expondo. Então, começando aqui pelas indicações teóricas, o que nós temos que nos traz para a educação de surdos e o ensino de português como segunda língua. Um dos textos que eu já me deparei, que fiz uma leitura, que gostaria de compartilhar um pouco com vocês, é o primeiro que está nesse slide, que a gente vê aqui o título Rota Lexical. Na verdade, é uma das principais indicações que esse texto traz. É um dos principais construtos. Os autores foram dois, Alpendre e Azevedo. Eles escreveram esse texto para a Secretaria de Educação do Paraná, e ele trata do ensino de língua portuguesa como segunda língua, bem como estratégias de leitura. E ele traz, os autores apontam que para que os estudantes surdos eles sejam educados, a gente se mantém aqui nesse mesmo slide, né? Então, bom, para que as pessoas surdas elas possam tanto ler em língua portuguesa como também escrever, a gente pode usar algumas estratégias que vão caminhar principalmente pela rota lexical, que na visão dos autores é enfatizar mesmo as palavras, o que tem por escrito, e associar também as imagens, para que dessa forma ele possa compreender o vocábulo escrito, a palavra, e associar com a imagem. Isso porque muitos professores vêm de uma formação que enfatiza o aprendizado da língua portuguesa pela rota fonológica, enfatizando letra-som. E alguns até se perguntam, será que é possível a pessoa surda, então, se apropriar da leitura e da escrita da língua portuguesa sem ser pela rota fonológica, letra-som? E esses autores explicam de uma forma ampla e clara que sim, é possível educar os surdos, oferecer a eles estratégias de leitura, estratégias de escrita, pela rota lexical. Vai enfatizar as palavras e também relacionar com as imagens,
Agora, é claro que na mediação com surdos é muito importante a língua deles, que é a língua brasileira de sinais, Libras. Então, se eu vou construir um texto, vou ofertar uma atividade de leitura, tem que permear essa lâmina de leitura, tanto o escrito como o imagético, bem como a conversação, a mediação em língua de sinais. Então, essa é a língua de negociação, para que possa haver uma interlocução entre o professor, o aluno e também o texto que se quer propor. Então, esses pontos são essenciais. E a gente vai ver aqui durante a oficina, algumas aplicações que nós temos realizado pensando nessas orientações que esse texto nos traz. Ainda nesse mesmo slide, nós temos aqui outro apontamento teórico, que é sobre ensino mediante cooperação ou colaboração. Há um texto aqui, uma dissertação de Guedes, em que ele mostra que trabalho cooperativo ou colaborativo, ele se faz essencial hoje, no meio do mundo moderno, permeado pela informática, pelas tecnologias digitais, e que as pessoas elas podem aprender melhor se estiverem em colaboração. Quando essa colaboração não for possível, ele sugere a cooperação, que, no caso, alguns autores trazem a cooperação como sendo tarefas separadas e níveis de responsabilidade ou de hierarquia diferenciados. Então, vamos supor, às vezes, um profissional, vamos colocar aqui como, por exemplo, um professor de português, ouvinte, e que ainda não domina a língua de sinais, ele tem um saber da língua portuguesa, muito importante, e ele pode fazer uma parceria com o professor de Libras, com os intérpretes, para ofertar o ensino de língua portuguesa como segunda língua. Então, essa parceria pode se dar tanto em colaboração, porque os dois podem dividir as atividades entre si e ter o mesmo nível hierárquico, como pode também ocorrer em cooperação. No caso, algum ficar com a responsabilidade hierárquica maior ou em determinada área. Mas, de qualquer forma, o trabalho ainda vai acontecer. Então, essa também é uma possibilidade importante, que as autoras que estão ainda nesse mesmo slide aqui no livro Ensino Colaborativo, o que é o ensino colaborativo, essas autoras, Capellini e Zerbato, elas mostram que também há a possibilidade de fazer o trabalho colaborativo. E isso é promissor, porque às vezes nos falta a formação de habilitação para ensinar português como segunda língua para surdos, porque às vezes a nossa habilitação está na área de Libras. E aí o profissional tem uma limitação com a língua portuguesa. Então, será que seria o caso de buscar parcerias? Nós vamos mostrar aqui na oficina também alguns resultados que sim, que pode ser bastante promissor, o que as autoras já têm apontado e que por aqui, para o Senhor do Bonfim, na cidade do Senhor do Bonfim, a gente já tem conseguido, se não é esse, tá? Isso. Na cidade do Senhor do Bonfim, a gente tem conseguido implementar. Agora, no próximo slide, nós podemos visualizar aqui outros apontamentos teóricos importantes também. Por exemplo, no texto de Machado e Cruz, que é bem recente, né, desse ano, eles vêm trazendo aí que é importante buscar a construção de textos que sejam significativos, né, de diversos gêneros, mas que também estejam associados com imagens. Então, de novo, o imagético, ele aparece em outro texto, né, defendido por autores, também autores surdos. Outro apontamento importante, a gente traz do livro Educação de Surdos, Olhares Multidisciplinares. A gente também conseguiu fazer um evento recentemente, né, ano passado,
Seminário Internacional, e ali a gente destaca, no texto que publicamos, a importância dos textos imagético-verbais, tanto imagético como verbais, e textos também com caráter multimídia, né, que oferece, então, essa interface multimídia para o estudante. Então, nós podemos, sim, fazer algumas aplicações e utilizar algumas ferramentas para elaborar esses textos, para oferecer tanto para a leitura como para a escrita do português como segunda língua. E, por último, nós temos também ali autores que nos indicam a importância de textos multimodais. Os textos multimodais, eles têm um poder muito grande de chegar até o leitor e impactá-lo de várias formas, porque ele é composto de vários elementos, e esses elementos podem tanto chamar atenção, como também acabar transmitindo uma mensagem. Quer dizer, tanto a composição do escrito, como a composição de elementos imagéticos, eles provocam sentidos, provocam interpretações no leitor. Então, na literatura, nós vemos aí várias indicações, vários construtos teóricos que têm nos ajudado a pensar e a construir e a colocar a mão na massa, por assim dizer, e ofertar oportunidade de ensino de português escrito para surdos. As circunstâncias podem variar e a gente precisa fazer uma análise sobre isso, sobre a questão da circunstância, do contexto. Então, no próximo slide aqui, nós podemos, então, levar esses pontos em consideração. Uma circunstância importante a se pensar é a questão da maturidade linguística. O estudante surdo que está ali para o momento do ensino de português como segunda língua, primeiro, ele já adquiriu a língua dele, Libras, porque essa pergunta? Porque às vezes acontece do estudante surdo estar ali no momento do atendimento e pode ser, acontece, eu moro aqui em cidade pequena, interiorana, e às vezes a gente recebe surdo da zona rural que ainda não sabe Libras. Então é muito importante que ele primeiro adquira a sua língua, Libras, né, conforme orienta, eu estou aqui mostrando um livro, viu? Que não está aparecendo aí na imagem no slide, mas eu estou segurando aqui um livro de Oliver Sacks, Vendo Vozes, é o título do livro, Vendo Vozes. Isso. E ele explica que é importante a aquisição da língua materna. E, de fato, a gente primeiro busca oferecer a esse estudante a aquisição da língua materna. Mas é claro que tem muitos outros surdos que são fluentes em Libras. A gente aqui também encontra surdos fluentes em Libras que já estão prontos, já estão maduros para iniciar, sim, a aquisição de uma segunda língua, o aprendizado de uma segunda língua. E aí vai variar o grau de maturidade linguística e de interesse, porque muitas vezes o estudante já está consciente de que ele precisa do português como segunda língua, ou às vezes ele quer muito, é uma busca pessoal. Ou, às vezes, a gente está com estudantes que tiveram experiências ruins no português, que têm resistência a escrever. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico do qual é o grupo que a gente está se deparando, as necessidades específicas desse grupo. Às vezes, um grupo grande tem necessidades variadas. Alguns estão com foco no Enem, outros estão com foco na redação, outros ainda só querem aprender português o básico. Então, varia essa questão da maturidade. Eu tenho percebido também outro fator importante, é a questão da formação do professor ou de buscar a parceria que está disponível. Então, às vezes, o professor de Libras, ele tem habilitação em Libras, mas para o ensino de português como segunda língua, lá no decreto, ele traz a figura do professor específico para o ensino de português como segunda língua.
E que, na prática, muitas vezes, a gente se vê na situação de ter que ensinar português como segunda língua sem ter essa formação. Às vezes acontece isso. E o ideal, a situação ideal seria que a gente tivesse a formação dupla, tanto em Libras como em português. Né? Formação em letras vernáculas da língua portuguesa. Mas, às vezes, a gente não tem essa formação. Então, seria o caso de buscar uma parceria. Às vezes, essa é a saída. Algum professor de língua portuguesa da instituição que tem disponibilidade, que tem interesse, que quer se engajar em ofertar o ensino de português como segunda língua para surdos. Porque quem atua na área da educação de surdos já sabe que não dá para ensinar português como segunda língua dentro da mesma aula de português que ocorre no ensino comum. Não dá para fazer as duas coisas, não é? Então, uma sala do ensino comum, uma sala inclusiva, há aulas de português, mas ali não é português como segunda língua. Então, em um turno oposto, um turno diferenciado, há que se pensar em uma programação ou numa parceria com o professor que tem habilitação em língua portuguesa, fazer um projeto, discutir, para que possa pensar no ensino de português como segunda língua para estudante surdo. E um outro ponto que devemos levar em consideração é o tempo disponível e os materiais didáticos a serem elaborados. Porque a questão do tempo é o seguinte, a gente às vezes está numa escola de ensino de tempo integral. Que hora que sobra tempo para fazer o ensino de língua portuguesa como segunda língua? Há que se pensar nisso. Como que vai se estruturar esse tempo, essa oportunidade? Se é uma escola comum, que apenas ensina por um turno, seja um matutino, seja um vespertino, então há de haver essa negociação por parte do professor de Libras, buscar quem seria um parceiro, em que momento, para oferecer esse ensino de português como segunda língua. E quando a gente fala de elaboração de materiais didáticos, é porque, embora tenham surgido alguns livros sobre ensino de português como L2, a gente sente a necessidade de fazer essa busca e de criar materiais. É claro que se a gente tivesse um material padronizado, acompanhando todos os níveis de série, né? Porque, às vezes, por exemplo, é ensino fundamental, é uma criança, ou é uma criança que já passou para o ensino, que já está chegando no ensino médio, ou às vezes já é o caso do estudante já está no ensino médio, ou já está concluindo o ensino médio. Então, essa questão, às vezes, tem que ser ajustada, teria que ter o material apropriado acompanhando todas essas séries, mas não tem. Então, aí a equipe vai buscar como vai elaborar esses materiais didáticos. E, nesse sentido, eu vou passar a compartilhar aqui com vocês algumas experiências que a gente tem conseguido implementar. Tá bom? Vamos ao próximo slide. Então, aqui eu vou falar de uma parceria que realizamos. Na verdade, a iniciativa do projeto, né? A gente sempre conversava, mas o professor de língua portuguesa, que aparece aqui na primeira foto em cima, junto com um estudante surdo, o professor é o professor Radamés, o nome dele é esse, o sinal é esse assim. Isso. E ao lado dele, ali de vermelho, de blusa vermelha, tem um rapaz que é surdo. Eles estão segurando o certificado. Depois o professor Radamés aparece numa outra foto aqui, à direita, também com uma estudante surda. Abaixo, mostrando o certificado, né? Abaixo nós temos mais duas fotos, o intérprete, Márcio, com a estudante surda, Elaine. E também nós temos, à direita, a tradutora intérprete, Enildes, e um estudante surdo, que também está segurando o certificado. Essas fotos foi depois da conclusão do curso que foi ofertado aqui em Senhor do Bonfim, um curso de extensão.
E esse curso de extensão foi pensado, organizado principalmente pelo professor Radamés, mas ele fez um conjunto, articulou um conjunto de profissionais para que pudesse ofertar esse curso. Então, a gente dialogava, né, criou um grupo de estudo, e havia o diálogo entre intérpretes, professor de Libras, e para pensar exatamente nessas estratégias. Como vai ser a aula que vamos oferecer para os surdos? Qual público a gente vai receber? E nessa parceria, a gente resolveu abrir as inscrições para os surdos da região. E acontece que vieram surdos com vários perfis. Alguns que já eram fluentes em Libras, outros nem tanto. E a gente pensava em cada reunião como era que íamos fazer uma atividade para esse grupo, para esses surdos, e o acompanhamento, como é que seria o acompanhamento dessas atividades. Então, por exemplo, um intérprete ficava com 3 surdos, um professor de Libras ficava com mais 3 surdos. E, dessa forma, era um grupo grande, e o mais interessante foi a perspectiva adotada pelo professor, que era uma perspectiva colaborativa. Então, era um grupo de ensino de Libras, Português, Libras. Isso mesmo, Libras, Português, Libras. Porque sempre precisava haver essa mediação através da Libras, e o professor complementava com o português, mas às vezes era preciso fazer o retorno de novo para Libras. Então, sempre esse movimento, essa engrenagem. Libras, Português, Libras. E aí a gente passou a oferecer várias atividades durante esse curso para que os estudantes pudessem se apropriando da língua portuguesa. Havia os momentos de exposição que o professor realizava, o professor Radamés, e havia também os momentos de atividades para os alunos. No momento da exposição, havia interpretação, os alunos faziam perguntas, ele respondia, e às vezes era necessário que o intérprete que estava lá, ou outros intérpretes ou professores que estivessem no momento, também participassem em responder aquela dúvida do estudante. Então, o intérprete, nessa perspectiva que nós adotamos, não era apenas para fazer o trabalho só de interpretação e pronto. Ele também podia interferir para explicar um termo adicional, para participar de uma explicação, como um professor também, um coprofessor. Então, era um sistema de co-ensino, que nesse livro aqui, eu vou mostrar aqui para vocês também, sobre ensino colaborativo. Eu estou mostrando aqui um livro que não estava no slide, viu? E falando sobre ensino colaborativo, o que é e como ele pode ser de apoio à educação inclusiva. E é um livro que, em suma, incentiva esse tipo de parceria, esse tipo de colaboração. Se não houver o profissional para fazer a dinâmica, trabalhar em conjunto. Né? Assim como também o livro até recomenda que no atendimento educacional especializado, para os outros componentes, também continue sendo feito o trabalho em colaboração, em parceria. Bom, então aqui nós montamos um curso, né, para o ensino de português escrito para surdos, foi em 2019. A gente pode prosseguir com o próximo slide para vermos uma das atividades que foram propostas para o grupo. Então, a gente vai criando alternativas, buscando atividades. Né? Uma das atividades que foi proposta foi pegar um vídeo de um surdo fazendo um convite do Dia do Surdo. E nesse vídeo, esse professor surdo, ele também tem legenda. Colocou legenda em português. Então, o que a gente fez? Como é que os alunos eles iam acessar esse material em sala de aula? Nós fomos printando algumas partes principais do texto, onde tem as legendas que formam todo o texto. E também trouxemos o QR Code e imprimimos o material, entregamos para os alunos, para que
quando eles estivessem lá em sala de aula, eles pudessem fazer a captura do QR Code, e ali eles viam o vídeo, e depois de visualizar o vídeo, aí passava para a atividade. Então, o vídeo, nesse caso aí, foi um texto que a gente ofereceu, esse texto primeiro em Libras. Porque ele está sinalizando. Então, a primeira língua aí, no caso, apresentada, o texto está em Libras. Agora, depois, nós fomos trabalhando a segunda língua que está aí também, que é o português. E na página posterior, que está no outro slide, nós colocamos a atividade para eles fazerem. Nesse caso, envolvia completar algumas palavras que estão lá no texto. Nós consideramos que essa atividade seria importante para aquele grupo diversificado que a gente tinha. E, de fato, eles gostaram muito, né, de poder fazer essa escrita, de poder buscar essas palavras lá no texto, de recorrer. Então, ao recorrer ao texto, ao reler, então, ele está fazendo a leitura também, isso é leitura, e fazendo uma escrita, né, assentando aqui por escrito as palavras. E, nesse caso, como o texto é em Libras, ele sabia do conteúdo, entenderam o conteúdo que era um convite. Mas aproveitando esse momento, esse tipo de texto em Libras, para também exercitar a escrita do português. Então, essa é uma das alternativas possíveis. A construção de um texto a partir da Libras. Tá? E primeiro a Libras, depois o português. Então, nós estamos trazendo uma das atividades que foram colocadas à disposição dos alunos. Também disponibilizamos para eles depois a cópia digital para que eles pudessem estar acessando no momento posterior. E essa foi uma atividade que deu muito certo. Fizemos outras atividades também. E eu quero trazer aqui mais outros exemplos de atividades, só que de um outro contexto, que não foi o curso que nós propomos para os surdos, tá? De ensino de português para surdos. Eu trouxe essa como um exemplo, como uma parceria que deu certo. Mas a gente fez outros trabalhos também. Aí no próximo slide eu posso falar um pouco mais. Pronto. Aqui nós fizemos um outro trabalho que foi só com um estudante surdo, que ele é fluente em Libras e já estava, na época, aqui no segundo ano do ensino médio. Como foi que nós organizamos esse trabalho? Primeiro, nós pensamos qual seria o texto padrão que usaríamos para explorar depois a língua portuguesa. Então, nós pensamos várias vezes, foi eu e o professor Radamés. O professor Radamés escolheu um texto, passou para mim, olha, esse texto eu achei que é bom sobre a questão de trabalho, o mundo do trabalho. O que é que você acha? A gente conversou sobre. Então, a gente trouxe primeiro uma pré-leitura. Uma pré-leitura, no caso, com esse estudante, envolveu perguntar para ele algumas coisas relacionadas à rotina de trabalho. Se ele trabalhava, se ele entendia como funcionava o trabalho remunerado, coisas dessa natureza. E nós fizemos esse momento de pré-leitura, né, foi uma conversa do professor, o estudante surdo conosco, né, eu fazia o papel de intérprete agora. Eu fazia o papel de intérprete na conversação. A gente organizava o material, mas no momento de executar, aí eu trabalhava mais como intérprete. Às vezes eu tinha que fazer parte de professor também, mas nesse momento de colaboração, de parceria, acabava atuando como intérprete. E daí, a gente pensou em várias formas de explorar o texto. Depois, realmente, oferecemos o texto em língua portuguesa para o aluno, para ele fazer a leitura. Oferecemos também esse mesmo texto em língua de sinais, com a versão em língua de sinais. Então, primeiro,
a leitura mesmo em língua portuguesa de propósito, para desafiar o estudante. Mas logo em seguida tinha o link em língua de sinais que ele podia acessar para ver o vídeo, como de fato ele fez, né? Fez a leitura em língua portuguesa, depois clicou no link e já viu esse mesmo texto vertido para a língua de sinais. E aí, depois, foram propostas várias questões que não foram trabalhadas num único dia. Eram vários momentos de encontros. Foram cerca de 3 meses. A gente escolhia um dia da semana e nesse dia a gente fazia, por exemplo, questionário 1, 2 e 3 no máximo. Então, a gente não tinha pressa, né? Era no tempo do aluno. Mas nesse caso aqui, não havia a pressão do currículo da sala de aula comum, né? Concluir o bimestre, concluir o trimestre, o semestre. Não havia essa pressa. O tempo era... Nós organizamos, eu e o professor, a gente dialogou, chamamos o aluno surdo para um diálogo, pensamos no cronograma e fomos caminhando no ritmo que dava. E aí a gente, no próximo slide, eu trago aqui um exemplo de uma das atividades que a gente fez com esse mesmo texto. Eu precisei fazer um trabalho para que a atividade ficasse bilíngue também. Em alguns momentos ela era bilíngue, tinha a escrita em Libras, mas também as fotos em Libras, e o link para que o estudante pudesse ver o vídeo, pudesse ver a pergunta também em Libras. Ele tem autonomia de entender sozinho, de fazer a leitura sozinho. Mas no momento da atividade, nós dialogávamos. Ele respondia em casa e depois, no encontro, a gente ia verificando se acertou. Ele também trazia as dúvidas dele. Eu não conhecia essa palavra. Ou eu achava que essa palavra só se aplicava nesse contexto. E a gente conversava sobre isso. O professor Radamés sempre deu essa oportunidade para o estudante colocar suas dúvidas e se apropriar do conhecimento que a gente estava querendo oferecer ali a ele. E a gente também acabava aprendendo algumas coisas, né? Da forma como como o estudante surdo passava para a gente. Então, nessa atividade que nós fizemos de ensino de português para esse estudante surdo, que o nome é Matheus, né? Matheus, ele. Então, levou, assim, alguns meses a gente fazendo até a gente concluir. Foi um período um pouco longo, mas que proporcionou um ganho, um enriquecimento, um avanço. Então, já foi uma metodologia um pouco diferenciada do que a gente usou lá no curso, que era um público bem diversificado. Agora, no próximo slide, eu quero trazer uma outra experiência para vocês, que já foi uma situação que eu me deparei em sala de aula, com uma estudante surda, e a matéria era leitura e produção de texto. E era uma turma de ouvintes, uma turma inclusiva, no pós-médio, no ensino técnico. Uma turma do ensino técnico em informática. Então, quando eu pensava em oferecer o texto para essa turma, eu tinha que também pensar em como contemplar a estudante surda que estava ali. Nesse caso, criava roteiros de leitura. O roteiro de leitura é como se fosse um vocabulário antecipado. Antes do texto, escolhi algumas palavras com os sinais em Libras correspondentes. A gente vê aqui na lâmina do slide, né? Uma coluna primeiro com a palavra em língua portuguesa, seguida da foto com o sinal em Libras. E aqui eu oferecia primeiro um vocabulário, um roteiro de leitura, antes da leitura mesmo do texto. Bom, para fazer isso, é claro que a pessoa leva bastante tempo, porque tem que fazer as fotos, uma por uma, depois compor isso no Word, né, e levar para o estudante. Então,
a gente conseguiu fazer isso, conseguiu oferecer esse material para a estudante, e depois dela ter acesso ao roteiro de leitura, a gente oferecia também o texto em si. Pode passar para a próxima imagem, né? Por favor. Próximo slide. Obrigado, viu? Então, nesse outro slide, a gente vê aqui o texto em si, em língua portuguesa, que a estudante ia ter acesso para fazer a leitura. Aí ela podia optar. Nesse caso, como era uma turma inclusiva, então ali sim tem a pressa, né, do tempo do currículo, que a aula já vai acabar. Então ela podia escolher se ela ia tentar a primeira leitura em língua portuguesa desse texto, ou se ela já ia logo aqui para o QR Code para fazer a captura do vídeo em Libras correspondente a esse texto. Então, enquanto os alunos ouvintes estavam fazendo a leitura do texto, geralmente ela também estava fazendo a própria leitura através do vídeo em Libras, do QR Code aqui. Tá? Então, foi muito interessante proporcionar essa igualdade para a estudante surda no mesmo tempo da sala de aula inclusiva. Né? É claro que envolvia um trabalho muito grande por trás disso, né? Você preparar a aula em si e preparar também a versão acessível da aula. Mas foi bastante enriquecedor, porque a aluna tinha acesso à leitura no mesmo tempo que os outros. E quando começava a discussão do texto, ela também podia participar em pé de igualdade. Então, essa foi uma experiência que a gente vivenciou aqui. Não é um trabalho fácil de se fazer, mas é um trabalho possível também. De repente, vocês podem pensar aí em alguma aplicação para o contexto em que vocês estão. Mas eu tinha uma preocupação muito grande, porque a gente trabalha com o impresso, distribui sempre o impresso para os alunos, e como fazer esse impresso também ter acessibilidade. Então, foi o QR Code implantado aqui, que proporcionava essa captura através do smartphone para acesso ao vídeo. Foi muito bom. Agora, outro detalhe, eu incluía também imagens nesse texto, porque geralmente, quando a gente pega esses textos, eles vêm, por assim dizer, como se fosse cru. Não tem imagem. Mas para cada parágrafo eu selecionava uma imagem para criar uma correlação. É sempre importante manter essa relação do texto escrito com o imagético. Nesse caso que eu falei para vocês, era uma estudante fluente em Libras, né, que já estava no ensino técnico, já tinha concluído o ensino médio. Mas pode ser que tenha outras situações em que esteja mais próximo do ensino fundamental. Então, há que se pensar também no material que contemple essa questão da criança, de ser atraente para uma criança. Uma das coisas em que nós já pensamos por aqui, que já fizemos, acho que está no próximo slide, pode passar, por favor? Isso, obrigado. Então, para uma criança do ensino fundamental, nós pensamos numa perspectiva assim. Bom, a gente precisa explorar um pouco mais a visualidade. Mas quando explorar essa visualidade? Logo de cara, logo no início. Ao invés de começar a leitura pelo português, começar a leitura pelo imagético, pelo visual. Mas como assim? Bom, a gente selecionava, por exemplo, uma história que fosse do interesse da criança, talvez um desenho animado, e a gente vai fazendo os prints para dar sequência na história com as fotos, como a gente está mostrando aqui nesse slide. Aqui uma história de um desenho infantil, as crianças vão passear com a família. Só que aí a gente vai tirando os prints e montando uma sequência. Para quê? Para que a criança, ao pegar essa atividade, ela ache interessante as imagens. E ela vai fazendo uma leitura visual primeiro.
uma leitura do imagético. Na sequência, aí sim, no próximo slide. Próximo slide, por favor. Obrigado, viu? Isso. Então, aí na sequência, a gente oferecia o texto. Essas mesmas imagens, agora sim, seguidas de texto escrito. Ao lado de cada imagem, tem uma frase ali. Por quê? Aí cria uma relação entre o visual e o escrito, a língua portuguesa. E colocamos também algumas palavras de verde e outras de vermelho, de propósito, para que o professor pudesse pensar assim, bom, se eu estiver trabalhando o substantivo, eu vou colocar os substantivos em verde, para que o aluno, na leitura do texto, ele já perceba aquela cor diferenciada e que é uma categoria na língua portuguesa. E os verbos em libras. Oh, desculpa. Os verbos em vermelho. As palavras aí em vermelho, tá? Então, dessa forma, ele vai tendo o visual acompanhado pelo escrito. E é um texto em si. Só que num outro formato. Que geralmente a gente não vai achar isso pronto na internet ou não tem no livro. A gente acaba tendo que compor. E tirando os prints lá do vídeo que a gente achou interessante, ou talvez uma história em quadrinho, e fazendo e compondo esse tipo de material. Eu não sei se tem mais uma foto aí no slide posterior. Pode prosseguir, por favor? É o Berg, né? Por favor, Berg. Pode passar o slide. Isso, obrigado. E aí depois da leitura do texto, né, a gente ir proporcionando outras formas dele ler e interpretar o texto. Por exemplo, lá, agora escolha quais são os substantivos, destacado aí em verde, né, para ele marcar um X nas figuras que são substantivos. Mas depois, já uma outra proposta. Ele recebe uma lista que tem substantivos, de palavras que são substantivos. Aí agora ele precisa olhar na lista e marcar quais dessas palavras corresponde à categoria de substantivo. Como que ele pode ter uma ajuda para entender ou ir categorizando? Ele pode retornar lá no texto anterior e ver as palavras em verde e conferir aí com a lista. Vai, dessa forma, produzindo assim um conforto para ele criar essa correlação de categoria. Isso, claro, se for pertinente, né? Se o professor julgar que é pertinente aí para a aula dele. Então, aqui é uma outra ideia com outro contexto, né? Mas pensando na questão aí de ensino fundamental. A gente também tem uma outra sugestão, uma outra experiência. Pode prosseguir, por favor? Relacionada dentro desse tipo de atividade, olha só. A gente trabalhou lá os substantivos e agora trabalhando os verbos. E a gente faz de novo o exercício. Traz imagens para ele ver. Ah, essa aqui, agora no caso, essa aqui é substantivo. Aí coloca, por assim dizer, um S. Essa aqui é verbo. Aí coloca um V. Tudo isso para o aluno ir criando uma correlação, né? Mas esse tipo de atividade a gente precisa construir, fazer. Não encontra ela prontinha, infelizmente, né? Seria bom, adiantava muito o trabalho da gente se já tivesse lá pronta, mas a gente precisa realmente gastar o neurônio fazendo, horas e horas fazendo. Mas vale a pena também os resultados. Vamos passar adiante aqui do slide, o roteiro aqui, tenho que acompanhar agora o slide. Pronto, obrigado, viu? É porque o que é que vem agora? Como é que são construídas essas atividades? Então, e isso aqui a Adriana está comentando, né? Muito interessante essa categorização por cores das classes gramaticais. É isso.
Aline também. Quanto material didático rico. Parabéns, professor. Professor Enos, obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. É sempre um prazer. Eu acho que eu sei tão pouco, mas é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Bom, e assim, como que a gente vai construir essas atividades no nosso dia a dia? Então, existem algumas ferramentas de autoria. Alguns teóricos trazem isso, ferramentas de autoria, que são esses programas, esses pacotes, como o PowerPoint, o Word, o Google Forms, os editores de vídeo. Então, essas ferramentas, de fato, nos dão a possibilidade da gente construir um material autoral, novo, e que esteja em harmonia com o contexto do nosso estudante. Uma vez, trabalhando numa cidade chamada Cansanção, o sinal é assim, ó, coçando o braço. Isso. E os professores lá disseram assim, é a primeira vez que eu recebo uma atividade com a foto da minha cidade. Eu estou vendo a foto da minha cidade dentro de um contexto pedagógico pela primeira vez. O que é que permite colocar, então, o contexto da pessoa, da cidade, do local que ela mora? Essas ferramentas, é o Word, é o PowerPoint, né? A gente hoje tem o celular que pode tirar fotos, capturar, num contexto bem próximo ao do estudante. E isso é importante, pode gerar uma identificação. A gente pode trazer temáticas também que fazem parte do dia a dia daquele estudante. Então, agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês como que a gente faz esse trabalho, né? Para montar essas atividades, para oferecer isso para os alunos. Como colocar uma imagem, como colocar um QR Code, né? Acredito que a maioria já saiba, mas, de repente, é um conhecimento que, para alguém, pode ser importante. Vamos ao próximo slide, por favor? Bom, então, para a gente conseguir as imagens, um caminho muito interessante é a gente usar o print, né? A tecla print. Pode ser também no celular, né? Printar alguma coisa. Por que eu estou dando essa dica? Porque às vezes a gente até procura um material na internet. Vamos lá no Google e fazemos a procura por imagens. Mas a imagem não está pronta lá no Google. Mas sabe o que acontece? Essa mesma imagem que a gente queria está em um vídeo. Está lá dentro de um vídeo. Então, por que não printar essa imagem do vídeo? Só que assim, a gente não vai printar e já jogar lá direto no Word. Não vai ajudar muito. Vai ficar difícil de trabalhar com o Word se fizer assim. Então, você printa a imagem, abre o PowerPoint e joga essa imagem lá no PowerPoint. Faz algum recorte que for necessário, ajusta lá. Na hora de salvar essa imagem, você não vai salvar ela em formato de PowerPoint. Vai salvar em formato JPEG. Essas letrinhas, JPEG. E aí tem sim, na opção de salvar, você clica, né? Vai subir uma barra com várias opções. Vai subir uma barra com várias opções e você vai buscar ali onde está. Formato JPEG. E aí você vai salvar essas imagens que você printar no formato JPEG. Ah, beleza. Ok. Eu vou deixar no próprio slide, no PDF aqui, que a gente está exibindo, tem também um tutorial. E é um tutorial bilíngue também. Vocês poderão acessar se quiserem depois para ver. Vamos à próxima imagem. Ok, eu salvei as imagens que eu queria lá no PowerPoint. Tudo certo. Então, vou abrir o editor aí, o Word. E não vou jogar essa imagem diretamente lá no Word. Por que não? Porque eu vou ter dor de cabeça. O Word ele é um editor de texto. Para trabalhar com imagem, eu preciso de um recurso. Eu preciso inserir um recurso. E inserir o quê?
Você vai lá no botão inserir, clica, formas. E aí, né, você vai escolher uma forma. Pode ser uma forma quadradinha, né? Ou um pouco arredondadinha, como vocês estão vendo aí na imagem. Você colocou essa forma, aí sim você vai clicar em cima dela, vai na opção preencher com imagem. Nesse momento que você clica em preencher com imagem, aí vai aparecer as pastas, né, que você tem, você vai buscar aquela imagem que você salvou antes, lá naquela pasta. E aí, você, como inseriu essa forma, inseriu a imagem, você pode ajustar para onde você quiser dentro do Word, tá? E não vai bagunçar meu texto, professor, porque eu já vi algumas pessoas que vão trabalhar com imagem no Word, bagunça e dá uma dor de cabeça. Bom, desse jeito que eu estou ensinando aqui, não vai bagunçar o texto. Você pode arrastar a imagem para onde você quiser, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e não vai bagunçar o seu texto. Deve ter outra maneira de fazer? Deve ter, mas eu conheço essa aqui, né? Então, estou passando essa informação porque isso vai facilitar se você quiser criar uma atividade exclusiva para o seu aluno e quiser colocar imagens aí. Desse jeito, você vai fazer mais rápido o seu trabalho. Eu já vi pessoas que, às vezes, evitam colocar imagem no Word exatamente por não saber dessa estratégia. Então, dessa forma aqui que eu estou explicando para vocês, vai facilitar o trabalho, com certeza. Outra alternativa que a gente pode estar utilizando, aí no próximo slide, por favor. Isso. É para inserir a imagem ou o QR Code no Word mesmo. Então, eu quero inserir a imagem, eu já expliquei, né? Inserir essa forma, pode ser essa forma meio arredondada, ou essa forma quadrada. Você escolhe, né? Depois clica em cima dela, e aí vai, preenchimento de imagem. Vai preencher com uma imagem. E aí você vai escolher a imagem, que aparece lá na pasta, e pronto. Né? Mas se eu quiser colocar um QR Code, então, como é que eu vou gerar um QR Code? Acho que está no próximo slide. Passa aí, por favor. Pronto, isso. Então, tem um site que faz isso, que gera o QR Code para a gente. Mas, para gerar o QR Code, geralmente, se a gente está trabalhando com vídeo, então vamos pegar a nossa URL lá do vídeo, se é no nosso canal ou que vídeo a gente queira, né? Pega lá a URL e cola nesse site, que é o QR Code Generator. Eita, agora esses nomes em inglês, né, atrapalham a gente. É isso mesmo, obrigado. É o QR Code Generator. Você cola lá, e aí tem um botão para você criar o slide. Botão verde aí. E você cria, espera alguns segundos, ele cria bem rápido. E vai ficar lá na sua pasta, geralmente com o nome de frame, né? F-R-A-M-E. F-R-A-M-E, frame. O arquivo vai estar lá na sua pasta. Aí o que é que vai fazer? Aquele mesmo procedimento. Insere a forma, clica na forma, preenchimento de imagem. Na hora de preencher com a imagem, vai buscar aquele QR Code lá na sua pasta, que já salvou. Tá? Então, é dessa forma que cria o QR Code, e ele é interessante quando a gente vai trabalhar com o impresso, né? Porque aí você dá a possibilidade do aluno capturar o QR Code, o vídeo, quando está usando o impresso. Dá uma autonomia muito grande. Se a gente está usando a versão digital,
lembrar de manter o link editável. Aliás, clicável, né? Desculpa. Clicável, o link, tá bom? Então, você coloca o link lá para que o aluno depois possa acessar. Na hora de salvar o que está em Word, você pode deixar ele no formato Word, salvar em Word também, ou salvar em PDF. Eu gosto de salvar em PDF porque quando a gente compartilha, geralmente não desconfigura se estiver no formato PDF. Não é isso? Então, essa é uma dica adicional. Bom, deixa eu ver aí o próximo slide para refrescar minha memória, o que mais? Ah, sim, o Google Forms. Desculpa, eu já estava esquecido se tinha mais alguma coisa. Bom, recentemente, no ensino remoto, eu tive que aprender a usar mais o Google Forms. Eu confesso para vocês que eu estou usando mais agora com o ensino remoto. Antes não usava tanto. E ele pode sim ser uma ferramenta muito boa para a gente fazer atividades, inclusive usando imagens e até colocando acessibilidade também. Esse link que está aí no slide leva a um tutorial que foi feito para professores que geralmente tem estudante surdo na turma, né? Então, professores do ensino comum, como criar atividades no Google Forms de uma forma mais acessível, inserindo imagens, colocando vídeo da interpretação em Libras. Então, é bem interessante a gente usar essa ferramenta. No próximo slide, eu trago para vocês uma construção, exatamente com o Google Forms, e destacando a questão de um enunciado, quando a gente vai criar uma pergunta, um enunciado, que seja visual para o estudante surdo. O enunciado, geralmente a gente coloca em português, mas acrescentar também algo nesse enunciado, uma composição de elementos imagéticos, que instigue a pessoa a perceber que ali tem uma pergunta, qual é a natureza da pergunta. Talvez a pessoa pense assim, mas não vai ter interpretação em Libras? Vai ter interpretação em Libras. Mas o uso imagético é importante a gente estar sempre explorando. Quanto mais a gente puder explorar, melhor. Mesmo que não tivesse Libras ali, mas você inserir português e a imagem, para que a pessoa possa ir fazendo associações. Sempre trabalhar essa relação do verbal com o imagético. E podendo inserir Libras, as fotos em Libras, melhor ainda. Ou os vídeos em Libras. Né? No meu caso aqui, eu criei uma pasta que tem mais de 5.400 fotos em Libras. Então, por isso que eu consigo também estar colocando tantas fotos em Libras aí nas atividades que eu estou trabalhando. Mas, se você não tem uma foto em Libras, procura também estar utilizando uma foto do objeto ou da situação, alguma imagem, para estar associando aí dentro da leitura do texto ou da atividade que você está propondo. Um enunciado visual, ele vai instigar o aluno, quando ele bater o olho, ele já vai mais ou menos entender o que se requer dele. Nesse caso aí, eu coloquei a imagem de uma folha, coloquei também a imagem de um cloroplasto, né? E nesse cloroplasto, depois ao lado já tem as alternativas aí. A, B, C, D. E a pessoa como que vai clicar em uma dessas alternativas. A foto aí do sinal, como que vou clicar em uma dessas alternativas. Isso é o enunciado. Está lá a pergunta em português. Vai ter a interpretação em Libras. Quando ele for para as alternativas, já tem também as alternativas em Libras. Ele vai poder marcar. Então, eu usei recentemente um formulário desse com alunos surdos
e não precisei fazer interpretação em Libras. Só dessa forma que está estruturado aí, visual, ele já conseguiu entender a correlação. É uma possibilidade da gente usar, né? A gente pode usar com o ensino de língua portuguesa também, mas, enfim, é toda uma articulação, gasta muito tempo para fazer mesmo, então, às vezes, exige parceria, você trabalhar em parceria com um colega, com um intérprete, ou com alguém que tenha disponibilidade para estar oferecendo esse tipo de material. E aí, a gente pode ter alguns bons resultados com os estudantes, tá, oferecendo material dessa natureza. Eu não tinha colocado para vocês, mas eu vou colocar no grupo depois, de bônus, uma atividade que a gente fez com o tema do bullying. Eu estou só mostrando aqui na câmera, né? Com aquele mesmo estilo de proposta. Primeiro, as imagens, para trazer o contexto visual da história. Eu peguei um vídeo que fala sobre bullying, como vencer o bullying, né? Ele explica o que é bullying também, mas ele enfatiza como vencer o bullying sem partir para a briga. Primeiro, só as imagens, eu trago as fotos para a pessoa fazer uma leitura visual. Depois eu trago essas mesmas imagens com algumas palavras embaixo. Então, por exemplo, agressão verbal, aí mostra a foto de alguém gritando, né? Ou algumas coisas que você pode fazer para vencer o bullying. Por exemplo, ser bem-humorado. Aí tem uma foto aqui, a pessoa fazendo algo engraçado, e tem embaixo escritas as palavras ser bem-humorado, tá? Então aí ele faz a relação entre o imagético e o verbal. E depois o texto, para a pessoa fazer a leitura. Esse texto também tem Libras? Tem. Ele tem Libras também, o aluno pode acessar e ver. Mas aí depois ele vê esse pequeno texto em língua portuguesa. Não é um texto grande, não. E depois algumas perguntas, sempre utilizando as imagens. Se fosse fazer um cartaz e tem essas imagens, que palavras você colocaria no cartaz? Então, a gente pode estar fazendo esse trabalho. Depois, eu coloco as imagens para ele escrever o texto, ou reescrever. Ele pode tanto olhar e copiar, como ele pode também, tentando por si mesmo, escrever o texto. Aí vai depender da maturidade da pessoa. Mas, de qualquer forma, nos dois casos, ele vai estar tanto lendo, como reescrevendo, praticando a escrita, a reescrita. Isso pode ser de muita ajuda. Esse aqui eu vou colocar depois no grupo, tá? Vocês me perdoem que eu não coloquei no slide, não, mas vai estar aí no grupo do Nupta, né? É Nupta? Nupta, né? Nupta, o grupo, certo. Obrigado. Isso, perfeito. Então, essas são alternativas que a gente pode estar explorando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei no slide. Por favor, Berli. Sim, aí o referencial utilizado. Geralmente a gente coloca as referências, né? Só tudo escrito, né? Sem nenhuma imagem. Eu optei aí para colocar nas referências exatamente imagens, para provocar mesmo essa questão da gente criar essa relação mais aproximada entre o imagético e o verbal, tá? Que a academia realmente acaba sendo sisuda, né? Só texto, 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 escrito. Mas a gente pode ir aprendendo e se apropriando dessas experiências visuais que a gente tem com os surdos e oferecendo também para eles no nosso dia a dia. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui em termos de oficina para compartilhar com vocês. Se de repente vocês, na dinâmica aqui, quiserem fazer alguma pergunta ou tiver alguma curiosidade, a gente puder estar respondendo. Professor Enos, olha, que maravilha tê-lo aqui, que tarde maravilhosa de aprendizado, de muitas perguntas que foram respondidas, né? E muitas
que surgiram também nesse momento, e você, com a sua magia, né, com a sua leveza, nos transmitiu esses ensinamentos sendo colocado aqui em pauta. Gratidão, gratidão é a palavra de ordem, por você ter aceito o convite, né? E ter nos proporcionado essa tarde de muito conhecimento. Nessa área que é tão carente, como você muito bem coloca, né, nos seus slides, você traz isso com essa preocupação, né, com esses mínimos detalhes, nos ensinando, inclusive, a como trabalhar, né, o português escrito para os surdos. Essa grande dificuldade que os surdos têm. A gente sabe muito bem disso. Tem por várias razões, entre elas a sua língua mãe, né? Sua língua por muitas vezes não teve contato com essa própria língua, desconhece, e aí dificultando uma aprendizagem de uma outra língua, né? No caso aqui em pauta, a língua portuguesa. E aí você nos traz com esses detalhes, e ainda nos passa, né, essa confiança e os caminhos que a gente deve seguir, deve trilhar. Então, gratidão pessoalmente, né, meu amigo Enos, do Letras Libras, lá de 2006, né, Enos? Muito tempo passando, mas muito feliz ao mesmo tempo, reencontrando você aqui em tela a tela, né? A pandemia nos proporcionou esse momento, né? E nos mostrando realmente essa forma, essa dinâmica de trabalhar, né? Utilizando as imagens, né? Com cuidado da língua portuguesa, marcando bem isso. Então, gratidão. Nós temos algumas perguntas aí, né, professora Adriana? Com certeza. Nossa, que tarde de aprendizado. Quanta leveza, né, com toda essa experiência. Só temos palavras aí no chat de agradecimento, né? Alguém comentou que foi como ter ganhado na Mega Sena. Então, imagina quanto conhecimento, né? Para quem às vezes estava ansioso, cheio de dúvidas, sem saber muito que caminhos tomar para desenvolver uma proposta de trabalho com esses alunos. Muito obrigada, professor Enos. As questões estão aí. Passa aí, Vitorino. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, Enos, vem de... Peraí, vamos lá. Ok. Primeira pergunta, Isis Mota. Ela pergunta, para um professor iniciante em sala de recursos, ter uma comunicação razoável com um aluno que domina Libras, um curso básico é suficiente? Então, boa tarde, Isis. Olha só, a situação ideal é que a gente já tenha o domínio da língua antes, para poder estar no exercício. Não sei se no caso a sua pergunta é uma curiosidade assim, tipo, porque acontece em algumas salas de recursos, a pessoa não é o professor de Libras, dá outros atendimentos, inclusive, mas não é necessariamente o professor de Libras em si. E aí chega um aluno surdo, e agora, né? Então, não é a situação ideal para se deparar, mas considerando como está hoje a política do atendimento educacional especializado, às vezes com quadro reduzido, pode ser que aconteça esse tipo de situação. Então, a busca é importante, viu, Isis? Você começar a buscar, estudar, a se comunicar, a criar esse interesse o mais rápido possível, né? O que geralmente acaba influenciando na comunicação com os surdos, o seu desenvolvimento, não é nem tanto o nível do curso, mas a busca em si. Porque tem gente que faz, às vezes, especialização, tem gente que faz curso básico, médio, avançado, e não consegue se desempenhar muito bem, porque fica com medo de errar, porque acha que é muito travado, fica com muito medo. E isso acaba prejudicando o desempenho linguístico. Agora, a gente tem que ser honesto também, dizer que leva um tempo para você desenvolver a fluência. Se é questão de desenvolver um trabalho profissional com o surdo,
é cobrar da rede de educação, seja secretários de educação ou outros, que providencie o profissional, né, que possa auxiliar nesses trabalhos. Se, infelizmente, for o caso de não ter, ou que vai esperar, ou que vai criar um edital, enfim. Enquanto isso, faz parte da nossa responsabilidade buscar o aprendizado, né? Buscar conversar com surdos, buscar conversar com pessoas que sabem Libras, que não são surdos, né? Pode ser professores, pode ser intérpretes. Então, buscar toda oportunidade para estar tanto aprendendo, explorar de início as duas competências, a competência de compreensão e a competência de expressão. Você tanto... eu já sei o sinal, sim, agora eu vou também sinalizar. Vou buscar conversar com alguém que sabe Libras, com o professor, com o surdo, para que o seu desempenho possa avançar o mais rápido possível. Mas se tratando de situação de trabalho, o ideal seria ter o profissional que sabe Libras ali naquele contexto. A SEDUC de Sergipe iniciou a contratação dos instrutores de Libras, que atuaram em nossas SRM com matrícula de aluno surdo, junto ao professor da SRM. Perfeito. Muito bom. Notícia maravilhosa. Então, nossa. Os instrutores de Libras, até complementando lá para a Isis, né? Os instrutores de Libras, eles poderão, né, estar nesses espaços do atendimento educacional especializado, recepcionando esse estudante surdo, né? E socorrendo, né, dessa situação aí, que é delicado. Você é um profissional e tem que atender várias necessidades específicas, e aí tem um surdo que é fluente, como é que eu vou me comunicar com ele? Mas continue, viu, Isis, buscando aprendizado. Eu acredito que agora é a próxima pergunta. Adriana Novaes, a nossa mediadora. Então, é possível encontrar esse texto em Libras na internet para que possamos trabalhar com nossos alunos surdos? É que eu fiquei muito curiosa, professor Enes. Tem esses textos, há algum site, alguma coisa que a gente possa encontrar esse texto em Libras, que a gente possa trabalhar o texto escrito e encontrar, né, a tradução em Libras para poder desenvolver, porque como você colocou, às vezes o tempo, a demanda, a tradução, que às vezes a gente não tem tanta fluência assim para desenvolver, né? Então eu fiquei curiosa. Olha, então, eu não tenho encontrado textos assim prontos, a gente tem construído mesmo. Mas alguns que a gente tem aqui, a gente pode compartilhar também, né? Inclusive, depois, quando terminar aqui a live, eu posso colocar no grupo de vocês a aba de acessibilidade do nosso campus. Lá tem alguns, são poucos, mas são alguns materiais em Libras, são bilíngues. Já esses textos que eu estive mostrando aqui para vocês, faz parte do arquivo pessoal, mas eu posso estar compartilhando, porque de repente inspira você a, mesmo que não use o mesmo, mas pode fazer outros melhores, né? E aí, enfim, beneficiar muito a comunidade local. Mas a gente pode compartilhar. Inclusive, vou fazer um adendo aí nessa questão de material em Libras. Eu tenho notado assim que os surdos, alguns surdos estão com complexo de inferioridade com a língua deles, com a Libras. Mas português tem muitas palavras, a Libras não tem. Aí começa a ficar meio... eu tenho que escrever tudo eu só quero português agora. Eu já tenho encontrado alguns casos assim também. E, na verdade, assim, a Libras, ela é uma língua rica, tão quanto as outras línguas também. Agora, é claro que é uma língua, comparada com as outras, ainda jovem. A língua portuguesa já vem mais de 5 séculos, ou mais. E a língua brasileira de sinais, ela está aí um pouco mais de 100 anos. Então, há essas diferenças que a gente tem que tranquilizar o nosso aluno. Olha, é natural, tá? E ainda tem outra coisa, mesmo sendo línguas que já estão bastante desenvolvidas assim ao longo do tempo, tem palavras que existem em uma língua que não tem na outra. E é normal, isso é natural. É por assim dizer, é um mistério das línguas, né? Deus que colocou o ser humano na posse de várias línguas fez isso. Então, às vezes, por exemplo, a palavra saudade na língua portuguesa não tem um equivalente em muitas outras línguas. Então, é natural, tranquilizar o aluno. Eu tenho procurado também, tem um material que às vezes
pode ser de ajuda, dependendo da maturidade do estudante, foi um material que eu desenvolvi para alunos ouvintes. Ele tem a frase diretamente em Libras, mediante fotos. Depois, embaixo, tem a frase, por assim dizer, palavra por palavra, transliterada em português. E ainda nessa mesma sequência tem a frase vertida para o português. Porque aí o surdo vai ver a relação da interlíngua, da ordem da língua brasileira de sinais, respeitar a estrutura da língua de sinais, que é diferente em muitos casos, em outros coincide, né? Mas em muitos casos a organização imagética, a estrutura da língua, da frase em si, vai vir diferente da ordem do português. E isso não é para o surdo ficar apavorado, envergonhado, porque tem muitos surdos que ficam, mas olha como a gente escreve totalmente diferente do português. Não, isso é natural. E com o tempo, aquele estudante surdo, ele vai escrever o português mais parecido com os ouvintes, os nativos da língua portuguesa, vai. Mas ele não precisa se sentir inferior por causa dessa diferença. Ele precisa entender a relação de que as duas línguas, elas são importantes, mas que elas têm, muitas vezes, coincidências e diferenças também. Aí, nesse material, Link Libras, ele está disponível lá na aba de acessibilidade do nosso campus. Tá? Poderá baixar em PDF. E também construir um outro material sobre redação, mas que eu não mostrei aqui para a gente hoje. Porque eu percebi que o surdo tinha, assim, redação. Aí chegava na hora de fazer a redação, aí trava. Né? Então, o que é a estrutura na redação? Aí explica, no material é bilíngue também. Tem tanto em português como em Libras. Mas eu percebi que o mais importante é construir a redação junto com o surdo. Quando ele tem maturidade, ele vai querer fazer a redação. Então, ele pode fazer primeiro em Libras. Vamos fazer em Libras primeiro. Você sinaliza, pronto, aqui fez a introdução, bonitinho. Calma, vamos fazer agora a introdução em português. Vamos lá escrevendo. E aí ajuda ele escrevendo. Vamos fazer agora o desenvolvimento. Faz em Libras, vamos escrever agora em português. Isso pode levar mais de um dia, né? Pode ser mais de um encontro. Mas a questão é que depois dele produzir, dele estruturar em Libras, aí ele pode ir estruturando em português, e aí pode reescrever, pode melhorar esse texto, mostrar para ele que é um processo longo, ele não precisa ficar se culpando também, né? Achando que aprender logo, porque é uma língua, né? Não é fácil. Não é tão rápido assim. Uhum. E aí, professor, você já tocou numa próxima dúvida, uma pergunta até que eu coloquei também, porque eu acho que é fundamental para que tanto professores quanto as demais pessoas compreendam a questão da avaliação dessa escrita, né? Que a gente vai, como é que vamos poder avaliar a escrita desse aluno que está aí nesse processo de aprendizado de uma segunda língua. Às vezes o professor quer avaliar como se fosse um ouvinte, né? Eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho como é que tem se dado essa questão da avaliação da escrita do aluno. Perfeito, Quais são as colocações que a gente deve ter em mente na hora de avaliar. Muito oportuno, muito obrigado por me lembrar desse detalhe, porque essa necessidade geralmente a gente percebe na sala de aula inclusiva. Né? Então, o decreto 5626, ele já vem sinalizando que a correção da língua portuguesa para o estudante de surdo tem que levar em consideração o conteúdo em si, e não a questão da estrutura gramatical da língua portuguesa, né? Para não causar reprovação ao estudante surdo por causa disso. Então, por exemplo, vamos supor, ele pegou um tema, ele desenvolveu bem a ideia do texto, mas algumas coisas da gramática da língua portuguesa não está na forma padrão. Esse aluno tem que ser reprovado? O texto dele está perdido? Não, porque ele atendeu o conteúdo semântico lá. Agora, depois, a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem reforçar isso daí. 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela vem reforçar para a gente que a correção da língua portuguesa tem que ser levada em consideração a peculiaridade, a especificidade do estudante surdo. Isso pode acontecer com o indígena também. Você imagina a pessoa lá que fala um dos idiomas do Tupi-Guarani, o Nhengatu,
E na hora dessa pessoa escrever em português, você imagina se essa pessoa fosse privada, punida, e não se desempenhar muito bem na língua portuguesa. Seria injusto. É injusto com o surdo também, se ele conseguiu desenvolver bem a ideia e agora é reprovado porque não está tudo estruturado conforme a gramática padrão da língua portuguesa. Então, essas legislações vêm nos orientar, e é importante a gente lembrar, e de repente os professores que atuam no contexto inclusivo, né, que o ideal é que o seu estudante ele alcance, sim, a ideia principal, a temática principal que está sendo abordada. Agora, se esse aluno também prefere fazer o texto, a produção textual em Libras, há que se levar em consideração essa opção dele também. Né? Que é no momento de sala de aula inclusiva, a correria, no frigir dos ovos. Então, às vezes o aluno, não, eu quero gravar o texto em Libras, e o intérprete vai interpretar para o professor. Então, o professor não deveria criar obstáculo por isso. Não deveria. Né? Até porque a dinâmica ali, de 50 minutos de aula, ou de, seja, 2 horas de aula, passa muito rápido. Então, muitas vezes acontece que esse aluno surdo não vai ter a assistência necessária para desempenhar esse texto, desenvolver dentro daquele tempo. Então, às vezes, pode ser que esse estudante surdo decida, não, eu gostaria de fazer em Libras, e o intérprete vai interpretar aqui em português. Então, o professor deveria considerar como aceitável, sim, essa produção. Assim como o Enem também, os surdos precisam começar no Enem a escolher a opção para fazer o texto dissertativo argumentativo em Libras. E, às vezes, o surdo, seja por desconhecimento ou por achar que a Libras é um pouco inferior, não faz essa opção, não escolhe essa opção. E escolhe escrever em português lá no Enem. E também agora já tem corretores que vão adequar o desempenho linguístico das pessoas surdas. Já alguns surdos já têm me reportado isso, que fizeram o Enem, que fizeram escrito, a redação escrita, e que não foram reprovados na redação, porque também a gente já sabe que nas comissões já está tendo esse acesso a esse corpo de profissional. É verdade. E aqui nós temos uma aluna nossa em instância, foi ex-aluna do colégio que eu atuava até então como professora do atendimento educacional especializado, que foi aprovada em medicina veterinária. Então, ela teve o texto dela avaliado dentro, né, das especificidades de um aluno surdo, e a gente tem aí essa vitória, esse orgulho de ter uma ex-aluna nossa da sala de recursos, foi a primeira aluna surda com quem eu tive contato, foi com ela que eu comecei a aprender Libras também, então é uma experiência maravilhosa, quando a gente começa a compreender essas especificidades, o quanto é importante desenvolver esse trabalho linguístico com esses estudantes, né? Porque às vezes eles chegam no ensino médio como essa aluna, nunca tinha produzido um texto na vida, e a gente aprendeu a escrever juntas, e fomos trabalhando os textos argumentativos e dissertativos, e temos essa vitória. Então, muito obrigada pela explicação, assim, uma aula. Estou muito agradecida mesmo por todo esse aprendizado, por essa experiência. Então, foi uma tarde muito boa, muito profícua, e como professora de sala de recursos, acredito que eu falo em nome de todos eles, foi muito produtivo para o nosso trabalho, porque são muitas angústias, são muitas dúvidas, e às vezes a gente não consegue desenvolver um trabalho por não ter esse conhecimento. Então, foi uma parceria excelente. Muito obrigada. E como o Enos muito bem colocou, né, que a gente tem que ter esse olhar atento, o olhar humano, essa escuta sensível mesmo, né, esse respeito de identidade, né, valorização, esse pertencimento cultural, né, que faz parte do surdo, da sua comunidade surda. Esse direito de utilizar a sua própria língua, né, de trazer toda uma representação social, cultural, histórica, né? Veja, o surdo não era nem tido nem como pessoa, nem como humano. Aí hoje a gente chega, né, nesse processo, como o Enos falou, ainda bebê, né, esse procedimento, mas há avanços. Como a professora Adriana colocou, né, trazendo esse exemplo bem próximo, bem da data atual, né? Trazendo que, e isso é importante para nós, né? Essa valorização, esse material
construído, né, como o professor vem trazendo, né, esse material didático, que às vezes a gente tem essa dificuldade de construir mesmo. E aí, Enos, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você elabora esse material ele é elaborado com seus pares, coletivamente, ou é algo particular seu? Acontece as duas situações. Acontece ser em pares, né? Quando os atendimentos, por exemplo, com o professor Radamés, a parceria com o professor de língua portuguesa, então a gente fez juntos. Aí é muito melhor, quando a gente tem uns parceiros podendo trabalhar junto, né? E às vezes acaba sendo individual, acaba sendo particular. E por quê? Porque muitas vezes a gente está na correria, não tem a disponibilidade de tempo realmente para estar com a construção do material em conjunto, né? Então, às vezes é particular, sim, acaba sendo a gente tendo que parir, por assim dizer, pensar, construir e entregar em tempo para o aluno durante a aula, né, para ele chegar a ter o acesso. Ocorre as duas situações. Eu percebo, o meu mestrado, né, a dissertação, ela teve um olhar, né, para o pesquisador de sala de recursos, né, para o multifuncional. E aí, na fabricação, na construção dessas coletas, né, eu pude analisar justamente que às vezes o professor ele se sente às vezes sozinho naquele momento ali, né? De como trabalhar com esse aluno surdo, né? Quais as fontes, aonde vou buscar essas fontes, né? Então, essas coletas, nas análises, ela pode revelar isso, né? Essa preocupação, né? Não é porque o professor não está querendo trabalhar, né? É porque às vezes ele não tem de onde buscar mesmo, né? Então, essas palestras, para você ter ideia, eu estou fazendo um estado da arte para o doutorado, né? Essa pesquisa. E aí eu fui na base de dados Cielo. Desde 1949 até 2021, só foram 189 artigos produzidos. Veja. Aí você faz um recorte, né, temporal, né? Vamos lá. De 2017 para cá, 74 artigos. Muito pouco, né? A gente tem muito pouco material e precisa ser aprofundado. E é nessas dinâmicas, né? Os professores envolvidos, professores de sala de aula comum, junto com professores também de sala de recursos, essa mão dupla, essa parceria, né? Tendo essa dinâmica de olhar, né? Sempre respeitando o posicionamento do outro, no caso aqui do surdo, e o seu próprio posicionamento também. Então, e com isso a gente construir juntos, né? E com eles nos ensinam, a gente vai se superando, né? Esse feedback, será que eu estou no caminho certo, será que eu não estou, né? E aí, aos poucos, você vai sendo um agente multiplicador. E essa é a ideia, não é isso, Anderson? Verdade, Anderson. E assim, a gente, às vezes, chega numa situação de fronteira. Tipo, e agora que ninguém produziu nada aqui? Não acha nenhum material aqui. E agora? Né? É uma situação de fronteira, de vanguarda que a gente se depara. E muitas vezes, a gente tem, já relacionado a outras disciplinas, a gente tem feito o quê? Às vezes é preciso participar da aula do professor, assistir a aula do professor, do ensino comum, para se apropriar daquele conhecimento, para poder depois fazer um atendimento melhor com o estudante surdo. Isso nem sempre é possível, eu compreendo. Muitas vezes a pessoa trabalha em duas escolas diferentes, não dá para fazer isso. Aqui eu trabalho numa escola de tempo integral, então de dedicação exclusiva dá para fazer esse sacrifício, porque acaba sendo um sacrifício. Você tem que ir assistir uma aula de informática, numa área que não é sua, para se apropriar daquele conhecimento, para no momento do atendimento poder proporcionar esse conhecimento curricular mais perto do ensino comum, é um exercício muito grande.
Eu tenho assistido recentemente aulas de biologia, porque você precisa entender, por exemplo, o processo de mitose, de meiose. O aluno surdo está estudando isso, mas quando você vai pesquisar na internet, tem pouquíssimo material sobre isso. A gente precisa se apropriar para poder oferecer esse atendimento ao estudante surdo com mais propriedade. E é claro que no ensino de língua portuguesa, se a gente tem professores que são sensíveis, que nos dão a mão, é uma oportunidade maravilhosa. Aqui as experiências que a gente tem tido com o professor Radamés foram incríveis, porque é um professor que se colocou nessa disposição, né? Ele começou a aprender Libras aos poucos, mas a vontade de contribuir com a comunidade surda era muito grande, estava para além da fronteira da língua, e conseguiu ajudar e muito, né? Tenho muito orgulho dessa parceria que foi feita. Tem uma pessoa perguntando aqui, antes que eu esqueça, sobre o ensino de português para surdos, qual o número do decreto. É o 5626, de 2005. 5626 de 2005. E tem a Lei Brasileira de Inclusão também, lá no capítulo que fala sobre educação, ela também vai enfatizar a especificidade da pessoa surda relacionada à língua portuguesa. Tá? Então, já está garantido em lei, né, esse cuidado, esse olhar diferenciado para o estudante surdo. Temos mais uma pergunta, né, Adriana? Isso. Não, foi essa que o professor acabou de fazer, né? Essa do isso decreto, aí. isso aí. Benilza, isso. Então, a gente tem aqui no chat, né, muitos elogios, parabéns para você, a Noélia Marinho da Silva, gratidão a todos, né, a Lília Moura, agradecendo a parceria, né, entre a SEDUC, a SENC e o NUPTA, foi realizado com esse objetivo de proporcionar esses momentos de excelência como este para vocês, e muitos elogios, né? Parabéns. A Vânia Oliveira, Educação Inclusiva, deixa sua marca online, 2021, o encontro de hoje, todo o evento, parabéns. Esse parabéns vai para você, Enos. Que bom, né? Para todos nós. Uhum. Maria Givanilde, gratidão pelo conhecimento compartilhado. Eu acho que é por aí mesmo, Maria Givanilde. Gilda Correia, quanta sensibilidade. Esse olhar realmente é diferenciado, né, Enos? E a gente pode observar, né, Adriana, que desde o momento que você inicia sua fala, né, você com esse olhar atento, com esse obrigado, né, obrigado, slide, volta slide, agradecendo essa atenção, esse momento, isso é muito especial. É muito especial porque nos traz essa sensibilidade, como a colega colocou agora, né? E é essa sensibilidade que a gente precisa ter, né? Não é romantizar. É como diz Maria Cândida de Moraes, um pensamento complexo, educar na biologia do amor. Então, é ter esse olhar sensível mesmo, esse olhar humano, né? Como diz Edgar Morin, um filósofo francês, né? Ele fala, temos que trabalhar na sua inteireza, né? A parte de um todo, todos estão conectados nessa sensibilidade, né? Nesses níveis de realidade. Também é retratado isso na teoria da complexidade. Esses níveis de realidade que, por sua vez, né, a gente percebe em sala de aula. Um aluno ele avançou mais, ele avançou menos, mas todos têm o seu tempo. Né? Afinal de contas, a gente está lidando com a pluralidade do ser humano. E isso a gente vê muito na sala multifuncional, né? Porque a gente lida não só com surdo, lida com autista, com cego e com outras também deficiências. Então, enfim, a professora Rita, né, também agradecendo a nossa coordenadora do NUPTA, a Lília, também representando o SEDUC. Olha, Rita Souza, uma riqueza de conhecimentos, parceria de sucesso, NUPTA e SEDUC.
E o IFE baiano, né? Pois é. O IFE baiano. Eu queria aproveitar para destacar, viu, Anderson, Sim. que a gente aprende muito com os surdos. As experiências visuais dos surdos também nos ensinam bastante. Então, é muito bom poder caminhar com eles, fazer parte da história deles também, como a professora Adriana estava dizendo aí. Um orgulho ver o surdo avançando, chegando no curso superior. Então, nós aprendemos bastante com os surdos. Se de repente tem alguém que está assistindo, que quer começar a aprender língua de sinais, faça isso, vai ser muito bom. Você também vai aprender bastante e vai, em certos momentos, poder também colaborar, poder contribuir, porque é uma interculturalidade, é uma via de mão dupla. A gente recebe muito e tem muita gratidão aos surdos, principalmente aqueles que são muito fluentes na língua e que se disponibiliza a estar tendo paciência comigo, que sou ouvinte, que, por assim dizer, sou um estrangeiro, né? Mas me acolheu, que ajuda a gente a estar interagindo, participando do trabalho, construindo juntos. É muito bom ter a oportunidade de aprender também com surdos e criar também estratégias que contribuam com a educação deles, né, em vários contextos. Enos, a gente vai partir agora para os agradecimentos, certo? E depois a professora Adriana me dê essa honra, viu, de concluir, viu, professora? Então, vamos lá. Gostaria de agradecer a você, Enos, ao professor Enos, do Instituto Federal Baiano, por todo esse conhecimento repassado para nós e ter nos abrilhantado a mais um dia do nosso ciclo formativo de inclusão escolar, da sala de recurso multifuncional à gestão escolar. Então, o apoio, a parceria e o carinho de sempre da nossa coordenadora do NUPTA, a professora doutora Rita de Cássia, da UFS, parceria da SEDUC de Sergipe e a comissão organizadora, né, para este evento acontecer, né, ser um sucesso. A mediadora Adriana Novaes, minha querida Adriana, nossa parceria de sempre. Antônio Berg, é o nosso técnico, né? É o cara que está por trás dessa tela, mas é que faz acontecer tudo aí. Coloca intérprete, tira intérprete, coloca mediador, tira mediador, coloca o palestrante, tira o palestrante, enfim. A Joana, a Patrícia e os outros que eu não citei o nome aqui, aos intérpretes de Libras, Lidiane, Karine, Silas e a de Carlos, né, que faz esse brilhantismo, né, dessa mediação entre as falas, língua portuguesa e Libras, com muita sensibilidade, com um conhecimento que deve ser, né? Então, aqui presentes formalizando essa parceria entre as universidades, a UFES, a UFAL, a UIF Baiano, e todas as equipes do GT, de uma forma geral, do NUPTA, e ao nosso, especificamente, o GT Educação de Surdos. Meu muito obrigado. Muito bem, é isso mesmo, Anderson, acho que você resumiu bem a gratidão, esse momento, a importância desse momento para todos nós do NUPTA estamos assim com o coração muito feliz de poder oportunizar essa experiência, porque ao mesmo tempo que oportunizamos, a gente está aprendendo muito, está ganhando muito com todo esse trabalho. Então, muito obrigada, professor Enos. Olha, em teu palavras, falo aqui não só como a mediadora do GT junto com o Anderson, mas como professora de sala de recursos, né? Professora que tem aí caminhado também com alunos surdos, que foi com esse trabalho que eu descobri o quão emocionante é trabalhar, é uma questão social, a gente se mergulha. Então, eu vinha de um mestrado de uma outra temática, numa outra área, trabalhava com tecnologias, mas foi trabalhando com alunos surdos, foi conhecendo a realidade da surdez, tentando compreender um pouco mais, que me apaixonei, e aí a linha de pesquisa se tornou outra, né? E isso conquista a gente, porque a gente sente a necessidade de estar aqui, de estar promovendo, falando de surdez, falando de educação de surdos, promovendo estratégias, conquistando outras pessoas, né? Porque aí no chat teve acho que foi a Marilene que disse, que vontade de fazer uma especialização em Libras.
Olha, Marlene, faça a graduação Letras Libras, aprenda Libras em cursos também, se você puder fazer o curso básico, tem intermediário avançado. A gente precisa de multiplicadores, precisamos de profissionais de Libras, profissionais que compreendam, para que essa comunicação da pessoa surda possa vir a alcançar outros espaços. Se nós temos ainda muitas dificuldades, muito a avançar na educação de surdos no país, é justamente, né, por causa dessa necessidade, dessa compreensão maior que toda a sociedade tem que ter da surdez da pessoa surda, para evitar preconceitos, né, evitar compreensões equivocadas. A gente precisa conhecer mais para poder também, de fato, incluir. A gente precisa de uma educação inclusiva na prática, né, que vá além das propostas teóricas, mas que se faça aí mesmo no chão da escola, né, em todas as instâncias. Então, muito obrigada a todos os presentes, aos meus colegas de professores de sala de recursos, demais participantes que estão aqui acompanhando essa tarde, que tiveram a honra de ouvir o professor Enos, de compartilhar esse conhecimento. Então, muito obrigada aos nossos intérpretes, vocês estão de parabéns, ao nosso Berg, todos os que Vitorino já agradeceu, eu faço minhas as palavras dele, porque são só elogios. No chat, a troca de intérprete assim, causa admiração. Então, isso é orgulho para a gente, saber que estamos dando o melhor, contribuindo para que a gente possa levar esse trabalho a outras pessoas e também proporcionar formação para os professores, porque temos uma carência muito grande de formação nessa área, na área de inclusão, e especificamente na área da surdez. Então, muito obrigada a todos, tenham todos uma boa tarde, e na quinta-feira tem mais um encontro formativo. Professor Enos, palavra sua. Gente, então, gratidão a todos vocês pela oportunidade, pelo convite, também parabenizo aos colegas intérpretes, toda a equipe, né, que organizou o evento. Anderson, você me colocou numa situação que eu ainda não tinha passado. Todo esse conhecimento que eu venho acumulando, ainda não tinha tido a oportunidade de expor. Então, foi minha primeira vez. Fiquei nervoso, mas que bom que pude dar alguma contribuição. Agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, por mais esse dia, né? Jeová Deus, Senhor Jesus, e, enfim. Agradecer também a professora Rita, né, que mesmo passando pelo que passou, mas uma pessoa muito gentil, muito presente, e desejar o melhor para todos vocês, saúde, né, paz. Muito obrigado pela oportunidade, e me coloco à disposição para o contato, assim, de repente, né, Anderson, se quiser algum material, eu vou colocar também alguns materiais depois no grupo, vejam como difundir aí, como for pertinente para vocês. Eu agradeço muito pelo momento. Enes José Radameres Benevides de Mello. Parabéns, Enos! Parceiro, hein? Radameres é um grande parceiro, um prazer muito grande trabalhado com ele. Obrigado. E a todos que estão prestigiando também. Ok, então. Nosso próximo encontro, dia 17/6, às 3h, nesse mesmo canal, tema Comunicação Alternativa. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, obrigado, Senhor, e a vocês também, muita paz e muita luz. Gratidão, Enos, gratidão a todos.